Ô Bertozzi, boa tarde para você. Grama sintética, novo piso da Arena do Palmeiras. Você tem aí um convidado para apresentar para a gente, para trazer essas novidades que a gente já estava aqui atropelando, falando a respeito disso aí. Como é que vai ficar esse gramado? Enfim, as coisas que vão acontecer nesse novo campo do Palmeiras. Boa tarde, obrigado por estar conosco aqui, Bertozzi. Não, valeu, Pascoal. Abraço pra você, pra todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. Abração também pro Mano, esse querido. Repórter é assim, né? Tem que ter uma informação ali na manga pra algum imprevisto e aqui não é diferente. Olha, ao fundo, uma imagem bem diferente daquela que o torcedor do Palmeiras está acostumado a ver, né? Não existe mais grama natural aqui no Allianz Parque. No último dia 12 começou o processo aí de instalação da grama sintética. Nesse momento, o que a gente vê é um trabalho, né, de camada, tem ali uma brita, né, que faz parte de um processo de drenagem também, e como o Mano disse, existe essa previsão para a obra terminar na segunda quinzena de fevereiro, e com isso o Palmeiras vai perder alguns jogos importantes, um deles o clássico, Choque Rei contra o São Paulo pelo Paulistão. Quem está aqui com a gente é o Mike William, que é o diretor de operações do Allianz Parque, vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, boa tarde, Mike. O torcedor se queixou muito, né, em razão dessas obras que deveriam ter começado um pouco antes. O que aconteceu nesse caso? Boa tarde, pessoal. Na verdade, nós tivemos uma etapa bem curta desse processo de definição, assinatura de contrato, depois a importação de todos os materiais, né, as estruturas que fariam parte da grama, dessa implantação desse tapete, e isso acabou sendo feito em menos de 30 dias. Então, tinha um cronograma inicial, já previa possíveis atrasos desse processo, e a gente tinha já em contrato, inclusive com o Palmeiras fazendo parte, a previsão de 3 jogos, que é até o jogo do dia 16, que nós não mandaríamos aqui. Então a previsão inicial era para o começo de março esse processo, e a gente hoje trabalha para antecipar. Então o nosso trabalho hoje é para antecipar primeiro para o dia 20, mas com a expectativa de antecipar ainda mais e tentar mandar o terceiro jogo destes 3 já inicialmente previstos. Então a gente tem trabalhado 3 turnos para essa etapa da base, vamos fazer também para a etapa da camada sintética 3 turnos para tentar antecipar ao máximo para que a gente consiga o quanto antes mandar um jogo do Palmeiras aqui. Você viu a informação do Mike, são 2 gramados sintéticos, um no CT, na Academia de Futebol, e outro aqui no Allianz Parque. E quais são os benefícios diretos, acho que é isso que o torcedor também quer saber, que o Palmeiras terá, né, a principal diferença de 2019 para 2020 com a grama sintética? Existia muito uma reclamação por parte da comissão técnica dos jogadores, a instabilidade do solo, a dificuldade de ter um padrão de solo, um padrão de gramado para a realização da partida. Então, ao término de um grande show, ao término de uma operação complexa, ele acabava por sempre estar estreando na própria casa. O que esse gramado sintético vai trazer como a melhor alternativa é que o Palmeiras sempre vai saber qual solo que ele estará jogando. Então ele sempre vai saber qual é o tipo do gramado, ele vai ter o nivelamento constante, você não vai ter fissuras em nivelamento entre uma troca e outra. Então, o não exercício de várias trocas no decorrer do ano vai fazer com que ele tenha um gramado estável, que ele sempre vai saber qual a qualidade do gramado que ele vai encontrar. Para a tristeza dos atacantes e para a alegria dos goleiros, acabou o morrinho artilheiro aqui? Vai acabar o morrinho artilheiro. Essa etapa, inclusive, que nós estamos fazendo é a etapa de nivelamento. Então ela tem 2 camadas ali, uma brita mais grossa e uma mais fina, que ela dá exatamente essa compactação para que a gente tenha um campo totalmente nivelado. Então, essa etapa do morrinho artilheiro, eles não vão poder mais falar aqui do Allianz Parque. Agora, o que é interessante observar é que muita gente, muito torcedor do Palmeiras, a gente percebe isso nas redes sociais, acha que com a grama sintética o Palmeiras vai passar a mandar todos os seus jogos aqui no Allianz Parque, que esse problema em relação a shows deixa de existir. Não é bem assim, né? Por quê? Na verdade existe um trabalho para sim minimizar o número de jogos que o Palmeiras realizará fora, mas a gente tem uma dificuldade de conciliação de calendário. Imagina que eu tenho shows muitas vezes que já estão fechados há 1 ano antes do dia da partida. Ele já está fechado, já está no nosso calendário, já é comunicado ao clube, e às vezes 15 dias antes é que é sorteado o dia exato, se ele é no sábado, no domingo ou na segunda, o dia do jogo. Então a gente não consegue ter um trabalho preventivo para tentar conciliar com a agenda que nós temos. Então a diferença e a maior dificuldade hoje ela é de calendário. Outro ponto também é que para a realização de um show não é apenas o gramado que a gente ocupa, tem as estruturas que são montadas, estrutura de palco, as estruturas periféricas, que essas, dependendo do tamanho da
turnê, dependendo do tamanho do show, ela varia entre 24 e 36 horas mínimas para uma desmontagem. Então, apesar do gramado 6 horas depois estar em perfeitas condições, que isso nós garantimos que vai estar para a possibilidade de realização de uma partida, as demais estruturas muitas vezes demorarão entre 24 e 36 horas. Então, se a gente tiver um show no sábado, a gente conseguiria tranquilamente mandar um jogo na segunda-feira. Se a gente tiver um jogo no domingo, a gente tem que fazer um trabalho conjunto junto ao promotor para tentar viabilizar. Mas nos ajudaria muito ter uma agenda ou datas cravadas, porque isso ajudaria a gente a colocar os shows nos intervalos dos jogos. Acho que o pessoal do estúdio tem uma perguntinha, não é isso, pessoal? Perfeito, a gente tem perguntas aqui, o Marco para fazer. O Mano quer fazer a primeira pergunta, pois não, Mano? Posso fazer? Antes de mais nada, eu queria me desculpar com o Bertozzi, viu? Você fez eu derrubar o nosso repórter aí. Um abraço pro Bertozzi. Queria mandar um abraço aí também pro Mike, aí, pra todo mundo do Palmeiras. Bertozzi, por gentileza, repasse a minha pergunta a ele. Se existe uma similaridade, se é o mesmo, talvez, gramado utilizado na Arena da Baixada, porque é o estádio que nós temos como referência aqui no Brasil que utiliza o gramado sintético também. E lá, em dias de, não vou dizer chuva porque o gramado é coberto, mas eles molham o campo para que a bola fique um pouco mais rápida e eles utilizam a fibra de coco, para que o jogador, quando caia, não tenha aquele contato direto com a grama e não cause uma lesão. O Palmeiras também vai utilizar essa fibra de coco no próprio estádio ou não? A pergunta do Mano é a seguinte: se a grama sintética que será instalada aqui, ela é semelhante à grama sintética da Arena da Baixada, lá do Atlético Paranaense, porque lá utilizam, num sistema ali de drenagem, também de amortecimento, uma fibra de coco. Não, na verdade não. Ela tem semelhança por ser sintética, né? Mas são soluções diferentes. O Atlético tem... O nosso principal diferencial, a trama que é feita para o gramado, ela é feita numa costura que ela garante que, mesmo com o impacto, ela volte ao normal. Então, a facilidade depois de você montar uma estrutura ou até mesmo de uma realização de uma partida, ela volta para o local natural pela maneira que ela é costurada. E diferente do Atlético, que usa como sistema de sobreposição a fibra de coco, aqui é usado uma peça que chama WeFeel. O que ele é? Ela é uma membrana plástica perfurada, que ela é termostática, então ela não superaquece, que ela faz o mesmo trabalho que é feito a fibra de coco. Então, o que ela ajuda? A evitar com que ela se dissolva com o decorrer do tempo e ela também não absorve a temperatura, então ela não fica tão quente, que é uma das reclamações que existe com grama sintética. A nossa equipe técnica, acho que já passou algumas informações, tem amostra desse material, mas o grande diferencial é literalmente essa troca da fibra de coco. Em outras soluções eram utilizadas borrachinhas, essa membrana plástica que chama WeFeel, que ela é perfurada termostática. É verdade, inclusive eu estou fechando uma reportagem sobre isso, hein, gente, no Central Fox, 8 da noite, vocês assistam lá. Pessoal, mais alguma pergunta aqui para o Mike? Não, só para agradecer a presença do Mike, a sua presença aqui. Muito obrigado, Bertozzi, pela entrevista, esclarecendo para a gente como é que está sendo esse trabalho e que só no meio de fevereiro é que o Palmeiras terá condições de utilizar o seu novo gramado e vai ser mais uma atração, não tenho dúvida, para a Arena do Palmeiras. Obrigado, Bertozzi, agradeço aí o Mike pela participação conosco. Obrigado. Ok, um abraço para você, Pascoal, e a todos aí no estúdio. Muito obrigado ao Bertozzi, que esclareceu aqui, quebrando alguns mitos, não vai ter problema nenhum. Vai botar o gramado com essa película nova e tal, vai jogar, amortecimento. Essa fibra de coco, Pascoal, ela é utilizada justamente para que o atrito não dê aquela ralada aí que arranca a pele, né? Porque você já jogou no sintético? Já, joguei. O sintético lá perto de casa, Pascoal, era praticamente asfalto verde. É igual o ralador de queijo, né? Exato. Ralador de coco. Quando O cara dava um carrinho, por exemplo, no lugar desse daí, ele deixava nada no asfalto. Então, ele ficava com meia banda só. Então, aí a fibra de coco no estádio do Atlético é justamente para isso, para não haver aquele atrito diretamente com a grama e não causar... Eles vão usar uma película, você viu que eles explicou? Sim, é um gramado mais moderno, então. É uma película... Ele não quis alfinetar o Atlético Paranaense, mas ele quis dizer que é mais moderno. Se o Atlético quiser, pode colocar a mesma película, não tem problema nenhum. O importante é que o Palmeiras coloque essa fibra de coco, Pascoal, dá a impressão de ser barro. O jogador, quando dá um carrinho lá, sai todo sujo. As coisas mudam, hoje em dia evolui. O importante é o Palmeiras vai fazer, né, um gramado similar no seu centro de treinamento. O Flamengo também até o próprio Flamengo, alguns adversários, inclusive, podem... Flamengo já que tem o Atlético Paranaense, agora vai ter o Palmeiras também, para treinar. Vai enfrentar o Palmeiras.
Palmeiras no final de semana, treina a semana toda no gramado sintético. Estão gourmetizando o futebol. Eu não acho. Estão gourmetizando. O legal, o Morrinho Artilheiro, gramados horrorosos no interior do Brasil. Lógico que é. Buraco, mas chuva, faz parte, cara. torcer o pé, faz parte. Tem nada mais legal, torcer o joelho. Nem todo grande prêmio tem o charme, por exemplo, de Mônaco, Flavinho. Sim. Você tem que ter características. Tem pista ondulada, tem que entendeu? ter pista lisa, tem que ter pista larga, tem que ter pista estreita. Esse é quando foi colocado o gramado na Arena da Baixada. Um gramado bom é um gramado que dá até a estabilidade física ao jogador, né? Porque pega um gramado ruim, o cara se arrebenta no buraco, torce um joelho, etc e tal. Quantos exemplos que a gente não tem de lesões e contusões por causa de gramado, e quando você coloca um gramado desse que é um tapete, que não tem nenhum tipo de atrito para que você possa se comprometer fisicamente falando, eu acho isso extremamente louvável, né? Eu já sou um grande defensor de grama sintética, sou um grande defensor de gramados que possam melhorar. Ser natural e espetacular. Sim, que possa. Não, mas sim, uma solução do Atlético pro Atlético e pro não Palmeiras. Temos essa condição aqui. São raríssimos exemplos de gramados que conseguem ser tratados muito bem ao longo do ano. O problema do Palmeiras são as agendas, os compromissos com shows, com eventos, né? Mas o do Atlético Paranaense, se eu não me engano, a dificuldade era o clima, né? Sombra. Tem um lado do campo que tem muita sombra, então a grama não ficava desigual. E outra coisa, para não ficar um gramado, o Atlético prima sempre pela qualidade. É um primor de qualidade. Agora já é a grama do gramado do Allianz Parque. Esse é do novo não, gramado esse é do Atlético ainda. Não, esse é do Allianz Parque. Esse é o que estou mostrando agora, esse é o de hoje, do Palmeiras de hoje. Eu sei que é. Cortado na medida certa, que a orientação da FIFA, e já vem. Isso aí é um matagal, a grama é alta, é bacana. Gente, isso é de uma qualidade que vocês não têm ideia. E aí, você já comeu? Xarope, claro que não. Já joguei num gramado assim. Ai, meu Deus do jogou céu. onde? É que a primeira joguei vez no interior, chega joguei no no interior Brasil, uma vez. esse troço aí. Você tem um gramado dessa qualidade? Você tá maluco? Aprovado pela FIFA. Os caras foram buscar na Holanda essa grama. Em Holambra vai ter um desses. Não. Para com isso. Uma vez eu fui jogar num condomínio em Itu. O cara tinha uma baita grana. E daí, vai importar a grama da Holanda? Não, o cara fez um gramado. Você é jogador de condomínio mesmo. Sou mesmo, joguei, lógico que se eu fosse profissional eu tava aí, não tava aqui. Mas é tô dizendo, o cara importou a grama na época, a grama veio da Holanda. Tô falando sério mesmo, não é brincadeira. E isso aí que não impede podia do cara jogar. ralar, né? Tanto, o cara cuidava tão bem da grama dele, ele cuidava tão bem da grama dele que, obviamente, né? Que não permitia que a gente jogasse com chuteira de cravo normal, teve que jogar com chuteira de society. Mas é óbvio, você é quadra de society. Essa grama é pra jogar com qualquer tipo de chuteira, mas o cara queria, obviamente, cuidar melhor do gramado, deixar que ele permanecesse por mais tempo. Degradasse. Agora, essa espetacular. Essa grama que vocês estão vendo aí é a grama que vai ser colocada no Allianz Parque. Então, mas Pascoal. Como dizer assim, os grãozinhos. Aqueles grãozinhos servem para o amortecimento. E aquela outra, esses grãozinhos aí. E aquela outra placa que ele viu é a placa que é colocada termostática. Né, para evitar que a grama também com o sol aqueça. Porque tem grama sintética por aí que bateu o sol, o bicho pega.